Olá, Olá, Fábio, boa noite, tudo bem? tudo bem? Você tá boa? Tô boa. Tá pronto? Preparado, minha filha? Bora lá. Preparado? Nasceu pronto. Nasci pronto. Então, hoje o nosso tema é sinais da cilada ou ciladas presentes no início da relação abusiva. Então, a gente vai falar de alguns sinais que esse abusador já vai te dar ali bem no primeiro date, ou até antes do date, né, Fábio? Até assim na primeira troca, na primeira conversa. Então, a gente vai O falar do aviso abuso. antes da relação, digamos assim, né? Isso, exatamente. Nós vamos falar do abuso bem antes de começar essa relação. Antes de você chegar no encantamento, Fábio, eu vou falar um pouco sobre essa live. Meninas, mulheres, muita sabedoria para assistir essa live. Número 1. Não existe perfil de vítima. Não é porque você sabe, estudou quando era amor e leu sobre os sinais do começo, é que você está trabalhando a prevenção do relacionamento abusivo. Saber os sinais de um relacionamento abusivo pode ser um fator protetivo, mas prevenção é só quando a gente trabalha na causa de relacionamentos abusivos, né? Então, assim, uma mulher que sabe sobre relacionamentos abusivos ou sabe sobre o abusador, ela não está imune a relacionamento abusivo, né? É um fator protetivo, do mesmo jeito que é dormir bem, do mesmo jeito que é cuidar da sua carência, do mesmo jeito é você não estar de luto, do mesmo jeito é seu cérebro não estar com trauma. Então, existem vários fatores protetivos para a gente pensar. Saber os sinais de um relacionamento abusivo é um dos fatores. Se não, né, Fábio, a gente acaba culpando as mulheres, né? Ah, você entrou no relacionamento abusivo porque você não sabia sobre o abuso. E isso não é verdade, tá? Então, muita sabedoria na hora de absorver esse conteúdo. E o segundo ponto é que não existe generalização. Várias coisas que a gente vai contar aqui, várias, homens que não são abusadores também fazem. Então, mais Uhum. uma vez, o convite para sabedoria, né, Fábio? Porque é um sinal de alerta para você ficar atenta e checar. Não é receita de bolo. Ah, o cara mentiu pra mim, ele é abusador. Né, Fábio? Então, assim, é um conteúdo para consumir com muita sabedoria e linkado com todo o restante do conteúdo da Não Era Amor. Tem que aprender a contextualizar a coisa, né? Senão a gente acaba entrando até em pânico mesmo e generaliza total a situação, né? Exatamente. Vamos lá? Então vamos para os primeiros sinais. Então, gente, primeiro sinal, assim, né, quando a gente vai falar, né, assim, de relacionamento abusivo, né, assim, bem naquele inicinho, quando você já, sei lá, deu match no Tinder, é a fase do encantamento, né? E a gente tem dá esse nome porque é isso, assim, né? Esse homem, ele vai desprender todo o tempo, a energia dele naquele período ali específico, né, da conquista, para o relacionamento, né? Então ele vai se dedicar, ele vai, né, assim, estar totalmente entregue, com bastante intensidade, tudo muito perfeito, né, assim, lembrando até muito um pouco da live que eu fiz com a Paula sobre o golpista do Tinder, né, aquelas cenas dos primeiros encontros dele, né, assim, é bem típico mesmo, né, assim, parece, assim, adaptado à realidade um certo conto de fada, né, você vai pensar, encontrei o amor da minha vida, porque ele é super carinhoso, ele me dá super atenção, né? Ele é dedicado. Então, esse é o primeiro Perfeito. ponto. Ele é perfeito. Perfeito. Te pede namoro no primeiro encontro, né? Assim, fala que tá apaixonado, né? Quer casar com você no primeiro encontro, né? Em menos de, sei lá, 2 meses, vocês já estão morando juntos, né? Então, assim, é tudo muito intenso. Tudo muito rápido e muito intenso, tudo muito perfeito, né? E E, toda perfeição exige a gente ficar um pouco com o pezinho atrás, né? Com a desconfiança da mineira, né? Os mineiros têm fama de desconfiar, né, Fábio? Nós dois, como bons é, mineiros, é o pezinho atrás, entender o que está acontecendo. E você me falou uma coisa na nossa reunião essa semana, que é ali nesse começo da perfeição, ele já tá
despendendo uma energia e um tempo fora do comum para a mulher, né? Para esse relacionamento que nem aconteceu. Então é isso que você falou, pedir namoro muito rápido, querer encontrar muitas vezes, tudo muito, muito, muito intenso. E aí a gente tem, além do golpista do Tinder, que é um exemplo que o Fábio trouxe, a gente tem 2 exemplos que vocês mesmas passaram pra gente essa semana. Vou ler aqui pra vocês. Eu e o Fábio, a gente tá com o computador, a gente tá com a nossa cola aqui do conteúdo, viu, gente? Então, 2 exemplos. Quem se identifica aí, dá um eu, um sim, um eu aí nos comentários. Me pediu em namoro no primeiro encontro e me chamou pra morar junto muito rápido. Então, assim, é aquela romantização do amor à primeira vista, mas você não conhece a pessoa, você não conhece os comportamentos dela, você não sabe os valores dela, você não sabe como que ela trata o garçom, como é que ela trata, como é que ele trata as mulheres, como é que ele te trata. Não dá tempo nem de saber como ele te trata, né, Fábio? No primeiro encontro? Não tem referência nenhuma, né? Conhece só ele bem por alto, ninguém da família, nenhum amigo, nada. Isso. E o segundo é bem parecido, assim, pediu em namoro passado 3 dias e já queria que eu dormisse na casa dele todos os dias. Então, a intensidade aí é algo presente também nesse encantamento. Bastante, né? E aí, tem uma outra forma de começar esse relacionamento abusivo, que é a insistência no começo. Né? Muitas seguidoras e pacientes, né, Fábio, relatam pra gente assim, eu nem gostava dele, mas ele insistiu tanto que eu cedi, ele ficou 3 meses tentando e eu pensei, por que não dar uma chance? Eu não me sentia atraída por ele, eu não tinha afinidade por ele, mas as minhas amigas falavam, não, ô Polly, você é muito chata, muito exigente, dá uma chance pro cara, né? Então a gente chama esse rolê de insistência. Então, nesse comecinho, a mulher já tem uma dificuldade de posicionar um não dela. Essa forma, as mulheres estão se identificando, né? Sim, 3 meses tentando e tal. Essa forma de relacionar é o cara já te mostrando que ele não respeita o seu não. Nesse primeiro momento, ele já está desrespeitando o não dela, né? Exatamente. É quase como se ele estivesse invadindo, assim, né? Olha. Exatamente. E pode ser que essa mulher já se sinta culpada nesse momento, né? Já sente uma culpa, às vezes ele faz essa insistência de uma forma fofa, é um desrespeito fofo, como você falou ontem, né? Quando a gente estava conversando sobre o conteúdo, assim, o Fábio falou assim, é um desrespeito fofo, né? Então, assim, a cara é de fofo, mas a intenção é impor o não dele e não interessa. A vontade dele tem que prevalecer. Então, isso já é um sinal grande. E confunde mais ainda a vítima, né? Assim, porque se ela fica só ali vendo só a superfície, ainda com a pressão das amigas, nossa, mas ele tá te procurando tanto, né? Tá tão afim. E aí o desrespeito é fofo, né? Assim, acaba cedendo, né? Interpretando de uma forma inadequada. Então, ficar bem atento. Sim. E aí, gente, o conteúdo dessa live, bem como o conteúdo todo da Não Era Amor, não é para evocar culpa em vocês. A gente é criada para acreditar em príncipe encantado. Por isso que a gente cai. Por isso que a gente acredita. A gente não sabia que era assim. Então, vamos deixar a culpa de lado hoje, pelo menos durante essa 1 hora e meia de live, que tá tudo bem. A gente foi criada para acreditar nesses príncipes encantados. Tá? E a mulher não é vítima só do abusador, né? Ela é vítima desse sistema patriarcal que não permite ela nem tomar consciência disso, né? Quando tá acontecendo. Então, muita autocompaixão aí. Isso. Então, receba esse carinho, esse conteúdo com carinho, com coração, sem culpa, assim. E aí, a gente gosta de resumir essa assistência, esse comecinho, com o conteúdo de uma socióloga da Universidade de Stanford, chamada Dina. E ela tem um TED Talk chamado alguma coisa sobre abusador, eu não lembro o título aqui de cor, mas ela fala sobre os 3 T's desse começo de relacionamento, que é, em inglês, tá? Too much, too fast and transformation, que é muito, então tudo é muito, muita mensagem, muito carinho, muito encontro, muito sexo, muito, né? Tudo muito.
Tudo muito rápido. Então, primeiro dia de relacionamento pediu em namoro, em 2 semanas pediu em casamento, já falou eu te amo na primeira semana. E o transformation, que já é a mudança, que já é ele exigindo para você que você mude, né, Fábio? Reduzindo, às vezes, também até esse tempo lá do início, né, assim, do encantamento, que ele dedicava à relação, né, toda a energia que ele desprendia, a transformação já começa, às vezes, com isso reduzindo meio que do nada, assim, você não começa a entender, uai. Um dia, até ontem era de tal jeito, agora já não tem tanta paciência mais, não está tão mais disponível, não está tão carinhoso, Não tem tanto né? elogio. E isso não tem tanto elogio. Na verdade, agora está vindo críticas, né, com alguns comportamentos, né, assim, mesmo que estejam sutis, ai, você com essa roupa aí não fica legal, né? Então começa a mudar, é importante ficar bem atento aí. E aí ele começa a exigir, pode ser que isso seja bem rápido, por isso que tá aqui, pode ser que seja bem no começo, ele já começa a exigir com algumas críticas ou de uma forma fofa, mudanças no seu jeito de brincar, no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, nas pessoas com que você convive, no tipo de foto que você posta. Vamos ler alguns exemplos, Fábio, aqui? Ó, ele criticava como me vestia e minha aparência física. São exemplos reais, tá, gente? Que vocês trouxeram pra gente, inclusive, essa semana. Então, ele criticava como me vestia e minha aparência física. Ficar chateado porque quando nos conhecemos eu já tinha uma viagem marcada, né? Essa é bem sutil, né? Muito, gera uma Essa, culpa, né? e essa pode ser bem romântica. Olha que gracinha, ele não quer mais que eu viaje pra Bahia com as minhas amigas. Porque ele vai ficar com saudades. Ou ele tá chateado porque ele não vai poder ir comigo, né? Eu queria tanto. Então é algo pra gente ficar bem atento. Eu achei esse exemplo muito bom. Achei que é uma forma sutil da gente ficar atenta, né? E outros exemplos. Então, por exemplo, ele reclamava que eu não dava atenção para ele. Então, já nesse começo, lembra dos 3 T's, né? Tudo muito e muito rápido. Ele já tá reclamando que você não dá atenção para ele. E aí, tem uma outra coisa que acontece, então, além dessa insistência, desse encantamento e dos 3 T's, tá? Que é o jeito que ele fala de outras mulheres, nós vamos chegar lá, mas é o jeito que ele fala da ex. Eu sempre falo sobre isso aqui, né? Sobre como que a gente lida com essa ex, sobre como que a gente lida com essas falas da ex. E aí eu trouxe 2 falas pra gente pensar aqui, Fábio, juntos. Falas reais também de vocês. Ele dizia que a ex era louca, eu era a perfeita, mas em pouco tempo essa perfeição acabou, que foi o que o Fábio falou antes, essa transformação, né? Não tem tanta elogio mais, agora já tá criticando. E falava mal das ex sempre e dava detalhes sobre a vida sexual dele com elas. Esse início do primeiro, né, dizia que a ex era louca e eu era perfeita, né, eu acho que aí já é extremamente problemático, porque, né, o ex-louca é muito típico, né, eles adoram fazer a ex de louca, né, mas de estimular. No fundo, assim, tem uma estimulação também de uma rivalidade, né, não só de colocar a ex como louca, mas também de, tipo assim, elevar a autoestima dessa mulher com quem ele está agora, né, comparando com a outra, né, assim, isso estimula uma certa rivalidade feminina, né? Sim, sim. Eu tô vendo vários comentários. Eu não vejo todos, tá, gente? Porque passa muito rápido. Mas alguns comentários eu tô vendo assim, nossa, tudo igual, tudo igual. Gente, por isso que a gente vai ter um curso sobre o padrão de comportado abusador, para vocês entenderem abusador, porque são padrões que se repetem muito, né? Então, se vocês quiserem entender mais sobre esses padrões, vem com a gente para esse curso. Continuando, Fábio, no raciocínio das ex, a gente recebeu mensagem também deles falando que a ex era abusiva. E a gente também tem alguns homens colocando a desculpa do que eles fazem em termos de abuso na ex. Ah, porque minha ex-noiva me traiu. E aí, eu tenho Teve uma participante da Impulse da semana passada, que agora eu não vou lembrar qual foi exatamente, mas ela falou isso, né?
que no começo ele colocava a desculpa dos comportamentos de abuso dele na questão da ex-noiva ter traído ele e acabado o casamento. E quando chegou no final do relacionamento, essa moça descobriu que ele nem tinha noiva, que ele nem estava noivo. Então, tipo assim, muito cuidado com o discurso clássico, igual o Fábio falou da Isa é louca, mas também com culpabilizar, responsabilizar uma mulher pelo que ele faz. E a gente vai falar sobre isso também no nosso curso, sobre esse mito, né? De que ele é abusador porque a mãe bateu, porque a ex traiu, porque ele é inseguro. Nós vamos falar sobre tudo isso no curso. Mas eu queria continuar falando um pouco da relação dele com mulheres, Fábio. Queria falar de objetificação de mulheres, que é um comportamento muito característico. Claro, né? Assim, e a gente até conversei com o Lucas naquela live que a gente fez também, né? Um pouco sobre broderagem, relacionamento abusivo, né? Assim, gente, eles veem as mulheres como um produto de consumo. É horrível até te falar, né? Mas é isso, assim. Ou seja, você está ali, né, para poder satisfazer as necessidades dele, né? Assim, então é como se fosse um objeto, né? Assim, não importa a sua vontade, não importa o seu desejo, né? O que importa é servir a ele, né? Satisfação sexual, emocional, né? Assim, cuidados, né? De uma vida cotidiana, da casa. Sim, exatamente, exatamente. E essa questão da objetificação das mulheres, ela vai aparecer em alguns exemplos que eu queria trazer para vocês. Eu e o Fábio queríamos trazer para vocês. Aqueles caras que se dizem muito feminista, eles são muito bons no discurso, eles se nomeiam enquanto desconstruídos. E Fábio, eu vou falar uma coisa pessoal, que quando o homem se nomeia como desconstruído, eu já tenho um pé atrás. Porque os que eu conheço que são realmente desconstruídos, que estão nessa busca, eles não se nomeiam assim, entendeu? Então eu já fico com o pezinho meio atrás, assim. Não sei vocês, mulheres, como é que vocês se sentem em relação a isso. Mas é um cara, então, que tem um discurso feminista, ele tem um discurso na ponta da língua do feminismo, da yoga, do veganismo, do mundo melhor, dos direitos humanos, tá? E se nomeia enquanto desconstruído, mas ele não lê autoras mulheres, ele não consome de mulheres, ele não tem amigas mulheres e ele não segue mulheres, ele não admira mulheres, ele não respeita mulheres, na verdade. Ele fala, mas não faz. A fala dele é incoerente com o comportamento dele, que é também um sinal para vocês ficarem atentos no começo da relação. Se a fala do cara, se o dizer do cara tá muito incoerente com o comportamento dele, ou seja, ele fala uma coisa, mas faz outra, ele fala uma coisa, mas age de outra forma, aí a gente tem que realmente entender o que está acontecendo. E tem esse discurso, né, feminista, né, assim, que às vezes tem até uma coerência, digamos assim, no comportamento mais, né, quando a gente fala de intenção, né, mais público, assim, entre aspas, tem uma coerência, mas a intenção dele, às vezes, é usar o feminismo para poder abusar de você, né? Ensinar você feminismo, ou às vezes te culpar falando assim, mas você não é feminista, né? Para poder te levar a fazer algo, assim, tá? A gente também tem que ficar bem atento a isso. Né? E se ele quer te ensinar feminismo, né, gente, já tá totalmente errado aí, né? Sim. O feminismo, ensinando feminismo para uma mulher. Sim. Ainda na questão de... Peraí que eu me perdi aqui. Ainda na questão da objetificação, eu queria passar aqui um pouquinho para baixo do nosso conteúdo, Fábio, depois a gente volta, só para a gente manter no raciocínio da objetificação. Que é a questão de como que ele está se relacionando com você em termos sexuais, tá? Então, por exemplo, ele tá forçando uma intimidade, forçando o sexo, corre, já é abuso sexual. Então, eu tenho dois exemplos aqui, que se for gatilho para alguém, sai da live, fica 10 minutinhos,
fora, vai beber uma água e volta. Tá bem? Primeiro exemplo de objetificação, de lidar com a mulher como se ela fosse propriedade e de sexo, né? No dia em que ele queria sexo e eu não, ficou muito bravo comigo e me tratou mal. Começou a questionar o meu passado. E o outro exemplo é, primeiro encontro. Por que esse exemplo tá aqui, Fábio? Porque pode acontecer no primeiro encontro. Primeiro encontro, ele não parava de me dar álcool e drinks, eu fiquei bêbada e ele forçou sexo e intimidade. Gente, isso aí é sinal vermelho, roxo, azul já pra mulher sair fora e etc, né? Outro exemplo, né, que a gente sempre fala na Não Era Amor, de objetificação de mulheres, e aí aqui a gente não tá num discurso antissexo, a gente também não vai aprofundar nisso, mas é um cara que consome pornografia em excesso, né? A gente não tá debatendo aqui se pornografia é saudável ou não, a gente acha que não, tem uma objetificação das mulheres, tem uma cultura de violência e não bondade na pornografia, mas a gente tá falando mesmo daqueles caras que consomem no excesso, né, Fábio? Isso também é um sinal. É um grande sinal. E eu acho que vamos voltar lá pra cima, que eu acho que de objetificação é isso. Então, perceba como é que ele já olha para as mulheres na rua, quando você vai pra praia, como que ele trata as outras mulheres, como é que ele olha para outras mulheres, o que que ele fala da mulher da televisão, o que que ele fala da mulher que tá famosa agora, da mulher que ganhou o Big Brother, da mulher da Nora Amor, da sua né? Como que ele fala sobre mulheres? Críticas que ele faz, né, das mulheres, né? Tá assistindo Big Brother, o que ele fala do comportamento das mulheres lá, né? Assim, tem julgamento, muito machismo, né? O que ele fala das mulheres da sua família, das suas amigas? Do tipo, vamos colocar no paredão que a outra estava bebendo na festa e dançando, né? Entendedoras entenderão. Se vocês entenderam, manda uma hashtag. Hashtag eu entendi. E aí, Fábio, é interessante pensar que, mesmo que ele não fala mal de mulheres, porque às vezes ele tá com esse discurso do feminismo alinhadíssimo, então assim, por isso tem que ter sabedoria pra ver essa live. O meu não fala assim de mulheres, ele idolatra mulheres, ele ama mulheres, então o meu não é abusador. Se você tá aqui Não nessa é um live... checklist, né? Exatamente. Se você tá aqui nessa live para fazer um checklist, para certificar de que ele não é abusador, mas você tá se sentindo culpada, com esperança, com medo, com tristeza, ansiosa, achando que se você mudar ele vai mudar, garota, peça ajuda que você tá precisando, tá? A gente tá aqui para te ajudar e conta com a gente. Deixa eu me recompor, que eu tô mandando os eu entendi. Eu tô vendo os eu entendi aqui. Deixa eu ver os comentários. Eu entendi. Hashtag fora fulano. Boa. Tô vendo a Lohane falar aqui. A gente tem um modelo ao vivo pra gente aprender aí, ó. A Lohane trouxe um bom exemplo. Tem os feministas, eu chamo de feministas, que as outras podem ficar com quem quiser, mas você é puta por ter tido relações antes de conhecer ele. Usar o passado contra você. Isso, gente, é uma coisa muito comum de acontecer. Eu sempre dou esse exemplo, né, Fábio? Você tá lá no começo da relação, você achou o seu príncipe encantado, você tá voltando da faculdade, do trabalho, na sexta-feira, 10 da noite, super cansada, mas ele quer te ver, porque ele é um posto sem fundo de demanda. Você vai, pega o busão, pega o Uber, vai pra casa dele, chega na casa dele meia-noite. E aí ele vira, e você já tá cansado, dormindo em pé. E aí ele vira pra você e fala assim, Polly, vou te contar uma coisa que ninguém sabe, que eu nunca contei pra ninguém. Primeiro, que isso é mentira. E segundo, que ele vai te contar alguma coisa que você falou, nossa, que vulnerável, agora eu vou ter que compartilhar uma coisa minha também. Aí ele vai e pergunta sobre o seu passado. Quantos caras você já ficou? Quantos namorados você já teve? Com quantos caras você teve relação sexual? Como ele te contou uma coisa vulnerável, que ele nunca contou pra ninguém, você vai e abre seu coração, né, Fábio? O que o cara faz?
usa depois tudo que você contou, tudo que você se vulnerabilizou contra você, para te manipular, para te chantagear, para te forçar a fazer alguma coisa que ele queira. Por 5 anos a relação, por 10 anos a relação. Quem já passou por isso aí, conta pra nós. Outros exemplos aqui, né, que vocês trouxeram pra gente. Que ele achava ruim que eu não sentia ciúmes, dizendo que era porque eu não amava ele o suficiente. Como se ciúmes fosse uma demonstração de amor, né? Esse cara, Fábio, a chance dele de provocar ciúmes nessa mulher é muito grande. A chance dele manter os contatinhos para ela ficar se sentindo insegura e ele se sentir amado é muito grande. Ou até dele trair mesmo, né? Já vou chegar nas traições, que as traições a gente tem coisa para falar. Eu tô aqui nos 2 exemplos grandes aqui. Quer ler? Por favor. Como ele lida com o seu não? É o embaixo. Eu vou passar esse como ele lida com o seu não lá para baixo, que ele tá fora do lugar. Que ele parece querer criar um clima de intimidade e abertura rapidamente, contando fatos da vida dele, falando de emoções e de relacionamentos anteriores. Parece ser a pessoa super aberta e flexível no sentido de rever posturas, o famoso desconstruído. Porém, quando ele pisa na bola e você aponta, ele só se defende tentando te culpabilizar. Tende a criticar como a relação tende a te criticar com relação às mulheres, avalia negativamente o comportamento das mulheres ao redor, sempre que ela deveria ter feito X ao invés de Y. Quando você aponta uma falha dele, é como se ele quisesse compensar te agradando, mas não rever o comportamento dele. Boa. Muito comum. Muito comum. E aí tem um outro exemplo aqui, ó. Nos encontros e conversas, você sente pouco espaço para falar de você, sobre você. Ele se entusiasma para dividir sobre a vida e as experiências dele. E você, muito romântico, vai achar isso lindo, né? Mas quando é você quem vai compartilhar, ele não se engaja no assunto. Ele não demonstra tanto interesse, ou seja, ele demonstra pouco interesse, não pergunta, não guarda informações sobre o que você falou, pouco atento, então ele parece desatento, pula para outro assunto e muitas vezes ele volta a falar dele mesmo. E outra coisa que pode acontecer com esse sujeito é convites inesperados em cima da hora. O que isso quer dizer? Poucos encontros são planejados e sempre que você sugere um encontro, há uma dificuldade. Será que você está sendo priorizada ou tem sido um encaixe? Uhum. E você sentir, né, que é tudo sobre ele, assim, né, que, poxa, parece que ele não olha para as suas necessidades, é porque é isso mesmo, confia. Sim. E então a gente tem 2 perguntas além dessa para você e o Fábio. Ele tá roubando já desde o comecinho, da primeira conversa, do primeiro date, ele já tá roubando o seu espaço físico, mental, social, financeiro? Como que ele lida quando você se posiciona? Como que ele trata outras mulheres? Como que ele lida com o seu não? Quando você aponta, né, algo que ele deveria estar fazendo, ele não está fazendo, né, ou o erro dele. Ou que ele deveria cumprir demandas que são dele mesmo e ele está tentando jogar para você, né? Como que ele reage? Boa. E aí, gente, a gente vai passar por uma parte do nosso conteúdo que a gente fala do primeiro abuso. Mas isso é uma forma didática para vocês entenderem. Porque o primeiro abuso, ele tá lá desde sempre. O abuso já estava lá antes de você chegar. Não foi você que criou esse abuso ou que causou esse abuso. Se não fosse com você, seria com uma outra mulher, tá? Então, o primeiro abuso é uma forma mais didática da gente conversar um pouco. Então, entenda o primeiro abuso como o primeiro abuso que você percebeu acontecendo. E pode ter sido no começo da relação ou um pouquinho mais pra frente, tá? Normalmente, Fábio, o primeiro abuso é o ciúmes. Uhum.
né? Que vem com um formato de ciúmes. É um formatinho de ciúmes, né? Parece que ele tá super ciumento, que ele tá com medo de perder, que fofo, né? Assim, ai, que lindo, ele tá apaixonado mesmo e tal. Só que, na verdade, o que a gente tá chamando de ciúmes é o quê? É uma demonstração de poder, é uma demonstração de objetificação, que a gente falou antes, e é uma demonstração de que você é propriedade dele. E para cada abusador, a gente vai falar mais sobre isso no curso, mas para cada abusador, você é uma propriedade dele em determinada situação, em determinado momento, tá? Então, assim, vou contar um caso meu. A primeira demonstração de ciúmes no meu relacionamento abusivo, quando eu era nova e passei por um relacionamento abusivo, foi esse ciúmes. Eu saí para tomar um chopp no shopping de Lavras. Gente, Lavras tem shopping. Respeita o sul de Minas, o interior de Minas. Vocês respeitem Lavras. Fui no shoppingzinho de Lavras com o meu melhor amigo da época, que já era meu amigo desde que eu tinha 7 anos de idade, e fui tomar um chopp. E aí, o meu namorado me ligou, comecinho de namoro, Fábio, bem comecinho de namoro, porque já tinha tido sinais antes, tá? Vários desses sinais que estão aqui já tinham acontecido antes, mas eu não tinha percebido, tá? Ele me ligou e falou assim, nossa, mas você não acha assim, você tá na nossa cidade, você foi tomar um chopp com o seu amigo Igor, você não acha que você tinha que ter me avisado? O que as pessoas de Lavras vão pensar? Se um homem fala isso pra mim hoje, Poliana de hoje, eu teria educadamente desligar o telefone e esse cara nunca mais ia me ver na vida dele. Porém, a Polizinha de 21 anos, que eu perdoei ela, que eu não culpo ela, que eu respeito ela, ela faz parte de quem eu sou hoje, eu já liberei ela dessas tristezas, dessas culpas, ela achou bonitinho. Ela achou, olha pra você ver que o efeito psicológico da vergonha, Fábio, não passa. Eu tô com vergonha de contar esse caso, mas eu vou contar para fins didáticos. Ela achou fofo, romântico, e pensou assim, que legal, ele quer namorar comigo, ele quer me levar a sério. Então a gente tem que ter muito cuidado, eu falo muito sobre isso no podcast Mamilos, na minha participação, na participação do Não Era Amor lá, sobre ciúmes. Eu falo muito sobre isso, né, Fábio, lá. O que a gente está nomeando de ciúmes? O que é ciúmes? A gente está chamando de cuidado, carinho e amor. O que é posse? A gente está chamando de ciúmes. O que é objetificação, propriedade, sensação de propriedade é ciúmes? O que a gente está chamando de ciúmes, na verdade, né? Tem que ter muita sabedoria para analisar isso, porque é difícil. A gente está nomeando, né, assim, uma série de abusos como ciúmes. Tem uma coisa, gente, que acontece já no começo da relação, que talvez aconteça de uma forma muito disfarçada ou de uma forma muito escrachada. Que é, já nesse começo, Fábio, ter várias mulheres envolvidas. Uhum. Ou você tá achando que você é a única e nem desconfia, ou você já sabe que não é a única, mas você quer ser a mais especial porque o patriarcado te ensinou a ter inveja de outras mulheres e a competir com outras mulheres. Polissincera. E ele estimula isso também, né, enquanto abusador, né? Sim. Então, queria ler aqui para vocês alguns exemplos. Peguei conversa com outras mulheres, ele inverteu a situação me culpando. E aí uma de projeção. Quando o cara te acusa de algo que ele faz. Projeção é quando o cara te acusa de algo que ele mesmo está fazendo. E normalmente acontece quando o cara tá te traindo. E se você acusa ele de algo que ele realmente fez, o abuso fica muito pior, né, Fábio? Tem escalonamento da violência. Ele vai, a máscara cai. Naquele momento a máscara cai, gente. Aí não tem como esconder. Aí você vai ver o verdadeiro eu dele. Uhum. Então, um exemplo de projeção que vocês trouxeram pra gente. Ficar bravo porque converso com outras pessoas. Ele acha que eu tô dando em cima.
Vou falar de novo. Ele ficava bravo porque eu converso com outras pessoas e ele acha que eu tô dando em cima. Por que que ele fica bravo porque você conversa com outras pessoas e ele acha que você tá dando em cima dele? Porque ele Porque faz. conversar com outras pessoas é dar em cima ou ele dá em cima de todo mundo com quem ele conversa? Boa. Então, gente, essa projeção e esse excesso de mulheres é algo muito característico do abusador. A quantidade de paciente que no começo da relação tem certeza que o cara nunca traiu ela e depois fica sabendo de várias outras mulheres que pegam doenças sexualmente transmissíveis, que entendem que uma faz parte do ciclo abusivo da outra, é gigantesco. Gigantesco. E outro exemplo de projeção, para mim, Fábio, é esse aqui, ó. Querer ser respondido o tempo todo no telefone e saber o que eu estava fazendo e com quem. Projeção pura. Com certeza. E pode parecer fofo, né? Assim, ele quer minha atenção, ele tá com saudade. Preocupado comigo, né? Mais dois exemplos de projeção para vocês pegarem bem o movimento. Um dia de namoro. Gente, o primeiro dia de namoro, tinha nem 24 horas ainda completos. Ele brigou comigo porque eu precisei ficar em casa estudando. Aí eu acho que tem duas coisas aí. Pode ser projeção ou aquela coisa que a gente fala que o abusador é o fundo do poço de atenção. Nós vamos falar mais sobre isso também no curso. E assim, brigar com você, né, por você estar fazendo coisas que são importantes para você, né, e não o que é importante para ele naquele momento, né? E a outra coisa que é assim, se o abusador pudesse, ele colocava um chip no C de GPS. Muitos fazem em relação a abuso tecnológico, né? GPS no carro, aquele Facebook dá para saber onde é que tá. Mas o tal do não poder sair para qualquer lugar sem avisar. Muitas vezes a mulher... Desculpa, pode falar. Tem que avisar para ir na padaria comprar pão, né? Às vezes são mulheres que já têm sua independência financeira, já moram fora da casa dos pais, já não dão satisfação para os pais há anos, elas voltam atrás e agora tem que dar satisfação pro namorado ou marido. Onde foi, com quem foi, se bebeu, o que bebeu, com quem conversou, mandar mensagem o tempo inteiro, manda foto de agora, etc. Então, às vezes, o primeiro abuso é isso. Às vezes, o primeiro abuso é esse. E às vezes você dá relatório de tudo e ele briga e ainda fala que você está mentindo. Exatamente. Isso no começo, depois você vai começar a desistir de sair. Porque é tão... O custo da resposta sair é tão alto, você despende tanta energia, tanta briga depois, ele fica emburrado, ou então ele briga muito com você, que aí você desiste de sair. Você começa a ficar... Você mesma decide não sair, ele vai falar pra você que nunca te proibiu de sair. Ai, Fábio, vai. Parei aqui, ó. Já tem muita confusão desde o começo. Tô falando muito. Fala coisas machistas ou agressivas brincando, né? Aquelas piadinhas, né, que não tem graça nenhuma. Gente, esse aqui eu achei muito absurdo. Muito absurdo. Ele disse que ficava feliz por eu não ter outros ex, porque aí ele ia me educar do jeito dele. O que ele ia fazer, né? O que ele quer dizer, então? Que ele vai te ensinar, basicamente, a ser do jeito que ele quer que você seja, a fazer tudo o que ele quer, já que você não tem referência, né? Assim, Sim. bom que eu vou te manipular até a última possibilidade, né? Assim, pra você fazer tudo do jeito que eu quero, para não poder abusar à vontade. Porque, para mim, é isso. Traduzindo essa frase, é isso que ele quer dizer. E dá uma sensação que ele vai fazer isso, inclusive, sexualmente, né? Sim, exatamente. Ou ao contrário de ficar grudado, né? Ele já dá alguns perdidos logo ali no início da relação, então você já fica também assim um pouco insegura, some, não demonstra muito interesse, depois ele aparece cheio de amor, né? Dá uma oscilada assim, né? E aí é bom você se perguntar, será que você de fato é a única? Sim. Né? Lembrando que sim, pode ser que vocês estejam numa relação não monogâmica.
E que o combinado é que vocês possam ter outros parceiros. Mas existem relações não monogâmicas, poliamor, relacionamento aberto, abusivas também, viu, gente? Não é o formato da relação, não. É o combinado, é o respeito, né? São outras coisas, é o ciclo da violência. Então, muita atenção nisso. Tem muitos homens que vendem um relacionamento aberto e impõem isso para suas parceiras e as parceiras cedem para topar, para não perder o cara, né? Então, assim, isso não é relacionamento aberto, porque aberto é quando é para os dois. A regra serve para os dois e a pessoa está confortável naquele tipo de relação. Se for imposto, procure ajuda. Tudo já do jeito dele, desde o começo, né? Ou seja, desde o comecinho do relacionamento, tudo tem que ser do jeito dele, né? Marcava compromissos para o casal, é ele que marca o compromisso, é ele que desmarca, e ele desmarca sem te avisar. Ele marca compromisso para o casal sem te avisar, desmarca sem te avisar. Vocês só vão e só frequentam ambientes que ele quer, né? Assim, não tem essa troca, porque um relacionamento saudável, mesmo que em um momento ou outro, né? Assim, esporadicamente, ele não goste de algo que é muito importante para você e você quer ir, quer que ele vá te acompanhar, cede, né? Mas como o abusador é esse saco sem fundo, é tudo sobre ele, né? Nesse caso, é ele que manda, é tudo do jeito dele, é ele que vai, você tem que ir, se ele não vai, você não vai ir, né? Se o cara for bom, né? Pode É falar. isso que eu ia falar. Se o cara ele for bom de abuso, tá? Se ele for um bom manipulador, tem caras que é difícil perceber mesmo. Então você vai ficar um tempo no relacionamento até você perceber o primeiro abuso, né? E quando a gente fala de primeiro abuso, gente, a gente tá falando que então, quando vier o segundo abuso, é para sair. De preferência, saia no primeiro abuso, né? Mas o segundo vai vir. Porque a gente tem a sensação de que as mulheres acreditam. A gente tem a sensação, não. As mulheres são criadas para acreditar que veio o primeiro abuso ou o primeiro sinal. Ah, não, ele vai mudar, comigo vai ser diferente, eu sou mais especial, eu sou psicóloga, feminista, etc. Eu tenho capacidade de fazer ele mudar. Ele diz que vai mudar por mim, né? E assim, ele não vai mudar. Se vocês têm dúvida se ele muda ou não muda, quem tá aqui assistindo, estamos em 107 pessoas. Gente, muda ou não muda? Manda aí, sim ou não? E aí, a gente tem outros tipos de abuso aqui também, que eu vou passar mais rápido, Fábio, senão a gente vai estender muito. Você já percebe mentiras logo no começo, tá? Você já percebe que às vezes o primeiro abuso é agressão verbal, obviamente não vai mudar, vai só piorar. Eles nunca estão errados, tá? Ele sempre se vitimiza, ele não se responsabiliza, então também é uma forma de nunca estar errado. Se vitimizar e não se responsabilizar. Já tem abuso tecnológico desde o começo, né, Fábio? Fuçando o seu celular, fuçando o seu computador. Ele pede sua senha, se você não entregar pra você estar escondendo alguma coisa. Ele pede pra você não postar tal foto, tal roupa. Então, assim, por que a gente é contra o violentômetro, né? Tem alguns lugares aí que você vai ver aquela campanha do violentômetro, né? Então tem no topo da pirâmide, não, na base da pirâmide tem os abusos light, sinal para você ficar prestando atenção. Os abusos do meio para você prestar mais atenção. E os abusos piores para você correr. Não. Aqui na Não Era Amor, a gente vai falar para você correr na base. Nos abusos light. Teve certeza que aquilo não te faz bem, gente? Não é pra ficar. Quanto mais você fica, mais identidade você perde, mais isolada você fica socialmente, mais fraca você vai se tornando, mais culpado você vai se tornando e mais difícil é sair. Quanto mais tempo você fica no abuso, mais difícil é sair. O que é mais difícil? Uma paciente que chega pro Fábio com 1 ano de relacionamento abusivo ou uma paciente que chega com 30 anos de relacionamento abusivo, com 10 anos? Né? Quanto mais você fica, mais efeitos e mais o seu cérebro vai estar impactado. Então, por isso que a gente aqui no Não Era Amor, a gente é contra esse violentômetro.
Por que a gente está ensinando as mulheres a dar a segunda, terceira, décima, A esperar o trigésima? pior, né, para poder sair, para poder procurar ajuda, né? Assim, eu acho que isso desvaloriza, coloca a violência num campo de que ela está muito mais, ela precisa ser aquela violência explícita, aquela violência física, né? Assim, não é, né? Não é. Então, tem algumas coisas que se você já vai sentindo nos primeiros encontros, também é um alerta. Então, a gente deu sinais externos para vocês prestarem atenção, tá? E agora a gente vai falar um pouco, né, Fábio, de sinais internos, emoções e sentimentos, pensamentos que vocês podem ter. Se você sente ansiedade, gente, sentimentos, assim, né? A gente aprende a interpretar, a entender. Mas algumas sensações no corpo de todos os sentimentos são muito semelhantes, né? Então, esse autoconhecimento ajuda também, você parar para refletir sobre, ajuda muito, né? Porque se você sente ansiedade, né? Mas às vezes você está chamando de paixão, está interpretando como paixão, né? Mas você está com taquicardia, né? Você fica às vezes suando frio, né? Assim, às vezes com falta de ar, né? Então, presta atenção. Isso. Presta atenção bem nesses sentimentos, né? Assim, observa, tenha troca, às vezes, com algumas pessoas sobre essas sensações, né? Observa os momentos em que elas aparecem, né? Porque é um sinal, assim, de que algo está errado. O segundo sinal que pode aparecer desde o primeiro dia é a culpa. Uhum. Culpa de falar não, culpa de negar o pedido de namoro, culpa de sair de novo. Nossa, esse cara é tão príncipe encantado, eu tô me sentindo culpado porque eu não vou dar uma chance. Vou dar uma chance sem querer nem beijar esse cara, nem conversar com esse cara. Culpa por tudo. A esperança, né, também, de que ele vai mudar, né? Aí você começa a perceber alguns abusos ali, algumas coisas esquisitas, mas também com toda essa história da fofura, né, e tudo mais, você ficou esperando de que ele vai mudar, né, de que talvez foi um dia ruim, né? Então, achando assim, né, que você vai conseguir mudar ele, né? É. Você vai salvar ele. E que você é diferente e mais especial que a ex. E que as outras mulheres. Então, se as outras mulheres não conseguiram, você vai conseguir. E aí você traz esse fardo para sua vida. Então, se você tá com essa sensação de que você é mais especial, que você vai conseguir mudar esse cara. E a intuição já grita, né, Fábio? Além desses sentimentos, podem ter outros, tá, gente? Do mesmo jeito, podem ter vários outros sinais. A gente tem uma live que tem começo, meio e fim. Então, a gente teve que condensar os principais sinais. Mas vão ter vários outros que não vão estar aqui. Vários outros sentimentos também. Mas algumas coisas que a intuição grita, que vocês trouxeram já ao longo desses anos de Não Era Amor, como relato pra gente. De você agora vendo antigamente, né? O que vocês pensariam vendo aquele começo? Aquilo não era normal. Se ele é grosso com outras pessoas, poderá ser comigo um dia. Então, essa intuição que vocês tiveram lá no começo. Eu já duvidava de declarações intensas. Olha essa intuição gritando, né? Na coisa da perfeição do encantamento. Sensação de que tinha algo errado. Esconde algo sério, né? Meu corpo falou, né? A pessoa sentia dores, né? Principalmente nos ombros, né? Ou seja, já tinha uma tensão ali, né? Isso não pode ser legal, tem algo errado, isso aqui não é saudável. E essa aqui que eu acho muito forte. Eu sabia que ele não me amava, mas eu ignorei. Então, tem essa fase da construção do relacionamento abusivo. Tem esses primeiros sinais, logo assim no papo, no primeiro date. Tem o primeiro abuso. Se a gente não percebeu o primeiro sinal, a gente topou a relação, já vem os primeiros abusos. E tem também o que as pessoas ao nosso redor vão falar desse cara. E aí a gente duvida, a gente acha que a pessoa tá contra a gente, né? Tem uma tentativa desse cara também de começar já a isolar a gente socialmente. Mas tem algo que nós mulheres precisamos acreditar.
E as mulheres que passaram por relacionamentos abusivos têm que desenvolver e voltar a acreditar, talvez, se elas estão com TEPT e muito desconectadas, que é a intuição, é o que você sente, é o seu sentimento. A gente tem que validar e acreditar nesse sentimento. Então, acredite em você mesma. A intuição, às vezes, ela vem ali sutil, né? Que é aquele desconforto, aquela dúvida, né? Assim, aquele pezinho atrás. No meio do turbilhão da intensidade, né? Do príncipe. Escuta essa coisa mais sutil aí, é simples. E não releve, né? Tá alguém falando aí, relevei vários abusos. Não releve os abusos. Eu sei que é difícil, mas primeiro abuso, olhos atentos. Segundo abuso, acabou, contato zero. Não releve, depois fica pior. Você fica mais isolada, com dependência financeira, o cérebro já está sendo impactado, o seu corpo já está sendo impactado, sua saúde mental, sua saúde física. Você já vai começar a ficar isolada socialmente. Isso vai atrapalhar a sua carreira, os seus estudos, e isso vai perdendo autonomia e identidade quando vê você está casando e tendo filho com esse cara. E eu sempre falo, não era amor. Ter filho com abusador é uma das piores coisas que pode acontecer para uma mulher. É muito pesado. É muito pesado. Se você não está entendendo o que eu estou falando, vai ler sobre abusadores que fazem litigância abusiva. Vai pesquisar no Instagram, #RevogaLAP, que é para revogação da lei da alienação parental. Vai conversar com uma mulher que tem filho do abusador, com o abusador. Ela ama o filho dela, mas ter filho com o abusador é um negócio muito complicado. Ele vai usar aquela relação para abusar dela por muito tempo. Ele vai usar, né, assim, o fato de ter um filho com ela para poder abusar pro resto da vida, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Vai ser um desafio. É. Então, o que fazer, Fábio? O que pode ser feito para tentar cercar um pouco também, né? Para além de observar sinais públicos, os sinais internos, né? Gente, pesquisa o nome do cara no julgado. Olha, porque às vezes chega lá, ele já tem algum processo de agressão contra a mulher, né? Então, tem sinais lá. Então, vale a pena, procura, entra lá, digita o nome dele, né? Procure o histórico jurídico desse cara. Converse com a ex. Ai, a minha ex é louca. Eu detesto a minha ex me fez sofrer muito. Conversa com a ex. Acredite no que a ex vai te dizer, né? Acredite na ex. Procure a ex dele e acredite nela. Boa, Fábio. Isso. E, como a gente sempre diz, não era amor, cão com sede, qualquer água serve. Se você tá apaixonado pelo amor romântico, sentindo muita carência, numa fase vulnerável, numa fase pós-trauma de abuso, numa fase pós-abuso, você pode ser um alvo um pouco mais fácil. Então, é importante terapia, é importante se cuidar com terapia especializada, com medicamento, dependendo do caso, e estudar sobre relacionamentos abusivos. Mas não só estudar sobre relacionamentos abusivos. Por isso que a gente faz, às vezes, lives só sobre o comportamento abusador. Esqueci alguma coisa? Várias, né, gente? Existem vários outros sinais, várias outras coisas, mas a gente conseguiu focar nos principais. Vamos ver aqui os comentários. E a questão, acho que é aprender mais também a lógica, né, assim, desses padrões de comportamento deles, porque, assim, exemplos eu acho que são infinitos, né, assim. Acho importante falar das tentativas do abusador de agradar a mulher logo após cometer algum abuso, como forma de estratégia para desviar o foco do abuso. Na verdade, a gente fala muito disso mesmo, porque isso é a fase da lua de mel do ciclo do relacionamento abusivo, né? Fase da tensão, fase da briga, do caos, do conflito e depois a lua de mel. Então é só vocês irem lá, a gente tem texto no blog sobre isso, o ciclo da violência, e a gente tem um vídeo no YouTube também sobre o ciclo da violência. É só vocês irem lá, vocês vão conseguir saber melhor sobre isso, tá? O vídeo do 3Ts vocês encontram lá no YouTube. Pode digitar 3Ts, acho que é Dina McMillan. Ah, e esse comentário da Beatriz é muito importante. Mulheres da igreja se sentem caladas porque sentem medo e culpa. O homem distorce tudo para usar os seus comportamentos machistas. E assim, né, gente, na maioria das religiões, né, principalmente as religiões de base cristã, né, os líderes religiosos são homens, né? Então a gente precisa pensar nisso também, né, assim.
qual que é a função um pouco também de ter líderes religiosos homens, né? E a maneira como eles disseminam a religião, de fato, aí, de contribuir aí para esse patriarcado, né? Das mulheres acabarem ficando presas no abuso, né? Por causa da maneira como eles passam as crenças religiosas, né? Que beneficiam muito eles, né? Os homens, no caso. Sim. Eu acho que é isso, Fábio. Também. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Beijo. Boa noite para você. Obrigada, Fábio. Boa noite para todos. Bom descanso.